Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania e hoje nós vamos contar a história do Innocence Project, um projeto que foi criado nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi fundado pela Dora Cavalcante e eu vou conversar com ela, a nossa convidada de hoje, para a gente contar do que se trata o projeto. Dora, seja muito bem-vinda. Esse projeto começou como e qual que é a principal base dele, o principal eixo? Perfeito. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. O Innocence Project Brasil, ele está em funcionamento aqui desde 2017. Em 2018, nós tivemos a nossa primeira vitória, e aí eu já entro no que é o Projeto Inocência, o Innocence Project. É uma organização que tem como escopo principal identificar e reverter condenações definitivas de pessoas inocentes. Então, de fato, o Innocence Project Brasil, a gente usa sempre como Brasil, ele faz parte de uma rede de projetos correlatos que chama Innocence Network, que tem esse foco. E o foco não é unicamente, identificar 1, 2, 3, 4, 5 casos em que uma pessoa que não cometeu crime algum está lá esquecida numa cadeia, no porão de uma penitenciária, às vezes por muitos e muitos anos, mas também entender as principais razões pelas quais isso pode acontecer, Por que a justiça falha e como sugerir caminhos para que isso aconteça cada vez menos. Muitas dessas falhas são sistêmicas e elas merecem uma atenção especial. É nisso que o nosso projeto pretende e vem conseguindo contribuir. Agora ele foi criado em Nova York, nos Estados Unidos, né? Na origem, o Innocence Project de Nova York, ele foi fundado por 2 advogados há mais de 30 anos atrás. E eles continuam como grandes lideranças dessa organização maior. E aqui no Brasil, você desenvolve esse projeto. Como funciona a ação de vocês? Olha, vou contar. Em 2013, ou seja, já há mais de 10 anos atrás, eu mesma fui morar na Califórnia como visitante de um dos projetos, que era o California Innocence Project, para entender o trabalho que eles faziam. E é muito importante contar aqui que nós temos essa afiliação, mas é uma afiliação de propósitos, de pautas, de entender os projetos, mas a gente não tem nenhum vínculo ou um financiamento internacional. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, feito de forma gratuita, E quando eu trouxe esse projeto para o país, e hoje ele funciona, eu tenho 2 co-diretores que estão comigo desde o início desse projeto, ele busca jogar luz para essa questão do erro judiciário. Às vezes a gente escuta esse termo, Erro judiciário, o que é exatamente? Então, esse é aquele caso da pessoa que foi condenada em 1º grau, em 2º grau, às vezes o caso pode até ter alcançado um tribunal superior e houve a chancela do Estado para essas condenações, Nos casos em que a gente atuou, acabamos, na nossa última vitória, falando agora da mais recente, foi a situação de uma pessoa que teve 12 condenações injustas. Ele foi condenado por 12 estupros sem ter cometido absolutamente nenhum. E ele já estava, o Carlos Edmilson, há 12 anos cumprindo pena. Imagina o que é, dentro de um cenário sempre absolutamente traumático de cumprir uma pena no sistema penitenciário brasileiro, por esse que talvez seja o crime que causa motivadamente maior repulsa, o crime de estupro, uma violência sexual, e ainda assim ele era absolutamente inocente. E como aproveitando esse case, como é que vocês são procurados, Como é que funciona a ação de vocês? E assim, perante uma condenação, onde teoricamente a pessoa só pode ser condenada aí com vasta, apresentação de provas, como é que vocês viram esse jogo, Como é que você faz o diagnóstico realmente, esse aqui é inocente? Como é que funciona isso? Perfeito, sua pergunta é excelente porque também nos ajuda a explicar um pouquinho o que eu acho que é um dos principais objetivos do nosso projeto, que é falar sobre essa
sensação normal que a gente tem de que para alguém ser condenado criminalmente, existe ali uma prova densa, segura, que muitas vezes foi checada. Então, como nós trabalhamos? Nós recebemos pelo site, existe um formulário que um familiar ou mesmo um colega advogado ou uma advogada como eu, às vezes atuou num caso que tinha muita convicção de ser um caso de inocência e perdeu aquela causa, a pessoa foi inocente. Nós recebemos casos de faculdade, de jornalistas, nós recebemos os formulários e aí a gente faz internamente uma reinvestigação daquele caso. Então, é um processo muito demorado, também isso é importante explicar, porque senão a gente gera ali uma ilusão de que você vai escrever, preencher o formulário do Innocence Project e nós vamos ter a capacidade de rapidamente dar um retorno. Como são casos encerrados, é um processo trabalhoso, né? E nesse formulário a gente já faz uma pergunta, que é a pergunta central. Existe alguma prova de conhecimento da família, de quem está preenchendo aquele formulário, que deveria ou poderia ter sido produzida e não foi, pergunta 1, ou então, existem provas que foram produzidas, mas não foram levadas em consideração? Porque o nosso caso, eu sou advogada criminalista há mais de 30 anos, né? O caso do projeto Inocência, ele só atua em casos que depois dessa fase de releitura, de investigação, muitas vezes de apontamentos de provas concretas que ainda, mesmo depois de muitos anos, podem ser produzidas, permitem essa certeza possível, colegiada, né? A gente faz um debate dos voluntários que atuam no caso, sobre aquela causa que a gente entende que tem um padrão de certeza que nos permite batalhar pela reversão daquele caso, no que se chama uma revisão criminal ou um habeas corpus. Se eu for muito para o juridiquês, você vai me cortando, mas eu estou tentando explicar. É importante a gente dar esse contexto. Né? É um caminho longo e é assim que os Innocence Projects ao redor do mundo funcionam. Por quê? Porque quando nós vamos judicializar uma causa, nós vamos bater na porta da justiça e dizer, examinem esse caso, é fundamental entender o que aconteceu aqui que não deveria ter ocorrido, né? E essa pessoa precisa retomar a liberdade e a dignidade. E o caso dela servir como um alerta de cuidados redobrados a serem adotados pelo sistema de justiça, a gente tem que fazer isso com, né, todo o cuidado do mundo. Então, até atingir esse patamar, é um patamar diferente da atuação normal da defesa, que é a obrigação de defender alguém independentemente das circunstâncias do caso. Agora, me chama a atenção, né? Você citou esse exemplo que vocês defenderam. A pessoa foi condenada 12 vezes, né, por um crime parecido em todo o processo. Em nenhum momento nenhum juiz falou, não, peraí, isso aqui pode estar errado. Como é que funciona isso, né? Porque você pensar em 12 condenações, a gente pensa que o quê? Que está tudo certo em relação às provas, às testemunhas e tudo mais. Porque algumas delas teriam que ter apresentado algum tipo, né, algum tipo de erro nessa questão. Ele chegou a ser absolvido em 2 processos, em todos os outros condenados. E por quê? Né? Existe quase que contraria o nosso senso comum, e a ideia aqui não é que se perca a confiança na justiça, mas é que a gente tem que evoluir, né, enquanto sistema de justiça. Então, esse caso do Carlos Edmilson, ele já mostra, assim, de plano, de cara, 2 falhas que são falhas sistêmicas identificadas que se repetem nos processos. De novo, não só no Brasil, mas mesmo ao redor do mundo. O primeiro, que foi talvez a principal bandeira do Innocence Project aqui no Brasil desde a sua fundação, que é a fragilidade da memória e o número de pessoas que estão condenadas única e exclusivamente em razão de um reconhecimento pessoal. Eu não sei, Guga, se você já foi infelizmente assaltado, tipo, estava no farol, chegando em casa, enfim, né, o clássico, revólver, passa seu celular, passa a sua carteira e teve que depois ir à delegacia, você já teve que... De repente você vai no fórum, tem que fazer o reconhecimento... Aquele da porta, pela janelinha... Exatamente, acho que todo mundo passa por uma situação parecida. Difícil, né? Nós que moramos em São Paulo, eu mesma já enfrentei essa situação algumas vezes.
O reconhecimento de pessoas é uma prova que eu, vamos dizer, desde formada, né, a gente tinha a percepção de que ela era uma prova que efetivamente podia servir para definir a autoria, ou seja, que a pessoa que foi vítima de um crime, estou falando aqui do assalto porque é o mais corriqueiro, né? Mas de um crime qualquer, e que a nossa memória era capaz de gravar e fazer um retrato, até a história do retrato falado, e que confrontado com uma pessoa você pudesse dizer: olha, foi essa pessoa, ou então eu lembro que estava com tênis dessa cor, estava de boné, tinha tatuagem. Com o avanço da ciência, né, da neurociência e os estudos da memória, simplesmente, ainda bem que você está sentado, o índice de erro nesse reconhecimento que é feito depois de um crime é um índice da casa de mais de 70%. Né? Isso estatisticamente em milhares de casos. Nos Estados Unidos eles têm o que chama Banco Nacional de Exonerações, um nome complicado assim, mas que congrega mais de 3.000 histórias estudadas, documentadas, de pessoas condenadas injustamente ao longo dos anos. Tá? É um banco de dados muito interessante, mantidos por 2 universidades americanas. Nós estamos avançando aqui no Brasil para uma questão correlata, para ter dado, para ter estatística. Mas o que se sabe hoje é que, a depender da maneira como você convida alguém a fazer um reconhecimento, esse reconhecimento não serve para nada. Então, vamos dizer que você está ali na rua, passou uma viatura, o policial militar querendo fazer o bom trabalho dele, pega ali e fala: olha, achamos essa pessoa aqui que estava com uma moto parecida com a sua, vem aqui para tentar reconhecer. Se você exibe uma única pessoa, que é o show-up, o reconhecimento unipessoal, a chance de você, pelo trauma, pela má iluminação, pela vontade de acertar, de você acabar apontando a autoria de alguém que não era o real culpado, é enorme. E o número de processos criminais que tem, né, ou costumavam ter como base só esse tipo de prova, ele é gigantesco. No caso do Carlos Edmilson, o que acontecia? A partir de um primeiro reconhecimento feito dessa maneira equivocada, por indução, contrariando o que a nossa legislação estabelece e prevê, foi tendo um efeito cascata. Outras vítimas... Vítimas traumatizadas, óbvio, afetadas, imagina, chamadas com a seguinte informação: olha, nós estamos aqui com o autor de um crime. Nós identificamos o autor de um estupro ali na mesma região, perto da rodovia, pororó, pororó. Vem aqui para tentar reconhecer. A carga emocional dessa pergunta, ela nem deveria ser depositada sobre a vítima, porque, obviamente, nenhuma vítima quer mandar para a cadeia a pessoa errada, tá certo? Não é esse. Então, a falha de reconhecimentos, eu quero depois até falar um pouco mais sobre isso, porque essa é uma agenda em que o Brasil vem avançando, mas ainda precisa trabalhar muito. E é uma agenda que depende da colaboração, né, do estudo e desse avanço científico disseminado com todas as instâncias, com a pessoa que está fazendo o policiamento, com a própria vítima, com o familiar de quem é preso, às vezes, numa acusação injusta, nós da advocacia que temos que estar atualizados, entender essas ferramentas e, lógico, os integrantes do Ministério Público e da magistratura, né, para que uma juíza ou um juiz, ao se deparar com essa prova, fale: bom, tudo bem, teve esse reconhecimento na delegacia, e o que mais? Tinha câmera de segurança na rua? Passou na catraca? Passou um crachá? Estava de carro? Puxa, será que o pedágio respondeu se aquela placa do carro atravessou? Pegamos o celular dessa pessoa, fizemos um monitoramento de herbes, que são as antenas de celular. Então, hoje existe uma vasta gama de provas que são infinitamente mais importantes e mais seguras do que a prova derivada da memória. E hoje você tem a inteligência artificial, você pode auxiliar também?
A inteligência artificial, ela tem dois lados, né? Eu não sou uma grande especialista, mas no tema do reconhecimento, ela não vem como um bom substituto. Infelizmente, essa tecnologia facial, né? Hoje eu entrei aqui e passei, mas, por exemplo, aqueles monitoramentos feitos pelo metrô, inclusive em países que adotaram isso há mais tempo, a Inglaterra é um bom exemplo, foram sendo gradativamente abandonadas como uma tecnologia que não oferece uma identificação segura por aproximação. Né? Nós estamos falando de reconhecimento, mas você não me perguntou como então a gente descobriu que essa pessoa das 12 condenações não era a culpada e como foi possível encontrar depois de tantos anos, quem era? Próxima pergunta, que é importante a gente entender por quê. Porque foram várias pessoas falando, não, é ele, ele praticamente se tornou, né? Porque claro. Aí a justiça ela interpreta dessa forma. Claro, né? Sempre que a pessoa tem aquele antecedente, né? Um registro anterior, a propensão de alguém achar que aquela pessoa está perdida para o crime ou tem uma índole, e as condenações vão se somando. Mas, desculpa te interromper, imagina, é importante. Mas eu acho que, assim, o grande caminho, porque eu estava dando exemplo de outras provas possíveis, baratas, não dispendiosas, né, que precisam entrar na rotina dos processos, na rotina dos fóruns, para a gente ter mais segurança no desfecho de um processo criminal. Mas aqui, a palavra-chave é o exame de DNA. E no nascedouro do Innocence Project, esse lá dos Estados Unidos, como é que ele começou nos Estados Unidos lá atrás? Justamente com o avanço na tecnologia do DNA, que era utilizado, né, nos processos de identificação de paternidade, mas não na prova criminal de resíduo do crime. Hoje você tem tecnologias ultrassensíveis que permitem levantar, assim, dessa cadeira que eu estou aqui sentada batendo papo com você, do que eu vou depositar aqui como resíduo, toda uma identificação de DNA. Nos crimes sexuais, claro, a gama de resíduos é muito mais alta. E o que choca, que em várias das condenações desse senhor, né, que atravessou uma situação, enfim, a gente nem sabe como ele vai conseguir retomar, né, uma vida digna, um bem-estar, né, uma crença no futuro, mas havia material genético, né, derivado do exame sexológico, que a gente chama, né, do exame de coleta pós-estupro, e diante do reconhecimento positivo, não foi feito o teste de DNA para ver se dava o tal do match. Nem foi feito. Em outros casos, como são casos antigos, a tecnologia ainda não era tão sensível. Então, se você tivesse uma quantidade muito pequena de material genético, não era possível concluir para um lado ou para o outro esses exames. Nesse caso específico, e acho que isso também enfim, eu fico muito honrada e feliz que o Innocence Project Brasil vá ganhando essa estatura de respeito em relação à idoneidade desse trabalho voluntário que nós fazemos com a contribuição de muitos advogados e advogadas, que é uma parceria com o Ministério Público aqui de São Paulo, junto ao CAUCRIM, que é um órgão do Ministério Público, em que, diante desse nosso estudo, dessa nossa reinvestigação, levando o caso ao Ministério Público de São Paulo, eles pediram novos testes de DNA. E nesses novos testes foi possível, primeiro, isentar, excluir o Carlos Edmilson, o material genético de 5 vítimas, nem era o material dele, e jogando naquele banco de DNA de pessoas com antecedentes em crimes sexuais, identificar uma outra pessoa que ainda está presa, que havia confessado os vários delitos, como o real autor daquele crime. Agora é importante, né, e a gente voltar um pouquinho no início do programa, como é que você conheceu, o que te inspirou, né, que você olhou aquele caso, falou, deixa eu procurar essa organização e de repente levar esse projeto para o meu país. O que foi o start para isso? Como advogada criminal, eu estive sempre muito exposta
a realidade dura dos processos criminais e a minha percepção não é aquela mais corriqueira de que quando alguém é condenado, ele é condenado porque a prova era muito segura e densa. Quem advoga, quem milita na área criminal, sabe que nós temos vários abismos, uma dificuldade grande, né, de promover efetivamente um amplo e igualitário acesso à justiça e que muitas e muitas vezes alguém acaba condenado rapidamente, com agilidade, pelo pacote completo, né? Não é o meu caso, eu sou uma mulher branca, formada na Universidade de São Paulo, que moro num prédio com um porteiro, que trabalho e passo o meu crachá e digo bom dia, mas às vezes se você não tem uma vida estabelecida, né? Se você é questionado pelas suas amizades, se você mora num bairro, num território de violência, existe uma enorme predisposição pela cor da pele, pela comunidade onde você habita, que faz com que o sistema funcione mesmo como uma máquina de moer carne, né? E eu, ainda no ano 2000, fundei uma outra ONG, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que tem esse escopo maior de fortalecimento das garantias individuais, né, para destacar a importância do direito de defesa. Mas o que era meu sentimento, Guga? Que quando a gente pensa em cadeia, quando a gente pensa em prisão, quando a gente pensa na condenação com trânsito em julgado, né, que é um termo que o brasileiro aprendeu o significado, a gente meio que fala, bom, a cadeia é horrorosa, é um lugar em que a pessoa não consegue praticar exercício físico, não consegue retomar estudo, tem muita violência, as facções dominam, puxa, é insalubre, tem doença, mas aquela pessoa também, poxa, fez por merecer, tá lá porque escolheu essa vida. E o Innocence Project, ele joga a luz para a situação oposta, né? Que a gente tem como sociedade uma obrigação de pensar nos inúmeros, mas é muita gente que está nessa situação e que não deveria estar, e mais, que o sistema de justiça, ele tem sempre que ser aprimorado. Não dá para a gente, o caso do reconhecimento é um clássico, se acostumar diante de uma fonte constante de injustiça que fica ali meio entra nos usos e costumes, entendeu? E aí a gente vai na rotina do dia a dia tolerando essa dose brutal de violência. O Brasil é um país que encarcera muito, é um país que encarcera pessoas de um determinado perfil. Eu posso te dizer que nos mais de 7 mil pedidos de ajuda que nós recebemos, né, pelo nosso site, às vezes muitas cartas de presídios que a gente também recebe, mais de 65% é de jovens, pessoas que não têm ainda 26 anos de idade. Então, é um corte na vida dessa pessoa que vai se refletir sobre a pessoa do preso, a sua mãe, a sua irmã, companheira, companheiro, né? A imensa maioria dos nossos casos, quem escreve para nós, quem pede ajuda, são homens presos. Mas a gente sabe que também na criminalidade em especial de entorpecentes, cada vez é maior o número de mulheres encarceradas. Então, quando você se depara com um caso concreto de alguém que está há 5, 6, 8 anos, eu estou trabalhando num caso agora de alguém que já está há 15 anos preso por um crime que não cometeu. Quando a gente pensa nisso, eu acho que serve para uma reflexão mais profunda, sabe? Quem trabalha no sistema de justiça criminal, em qualquer posição, se você for a pessoa do cartório que está instruindo um processo, que está colocando um documento, o perito, né, elaborando uma perícia, exige um grau de responsabilidade muito grande porque você está tratando de uma vida. Então, acho que foi isso que me encantou no Innocence Project, é a possibilidade de apresentando essas histórias, né, trágicas, mas também histórias de superação, como cada uma delas pode ter um reflexo enorme para gerar um impacto de melhoria sistêmica, né, de avanço institucional efetivamente. É muito interessante, né? Como é que o Brasil está em relação aos outros países nessa questão, né, do julgamento, né, e a condenação de pessoas inocentes? Acontece mais aqui, acontece mais em outros países? Como é que é o cenário hoje?
Eu, infelizmente, não tenho como te dar uma resposta precisa, inclusive porque, em termos de condenações de pessoas inocentes, a gente só vai enxergar a pontinha do iceberg, porque vai conhecer e catalogar aquele caso em que o erro ou a condenação injusta acabou sendo revertido. Então, mesmo essa base de dados que existe nos Estados Unidos, ela é uma base de dados por aproximação, né? Ela vai compilando casos e contando as histórias e mapeando os principais fatores que podem levar um inocente à cadeia. Às vezes é uma falha da defesa, muitas vezes é uma violência policial, um desvio de conduta institucional de alguém que tinha a obrigação de fazer um bom trabalho e pré-julgou, né? Alguém que tinha a obrigação de manter olhos e ouvidos abertos, né, para fortalecer a presunção de inocência. Então, eu não posso te dar números do Brasil, mas eu posso te dar números que fazem com que a gente pare e pense na importância da pauta. E eu vou te dar exatamente a questão do reconhecimento de pessoas. Quando em 2019, 2020, foi exatamente na pandemia, nós começamos a ter vitórias em casos de pessoas inocentes que foram condenadas sem mais nada, só com base nesse reconhecimento mal feito, no reconhecimento que viola o Código de Processo Penal, né? Era até o caso do Igor Barcelos. Ele foi vítima de um disparo na perna, foi levado para o hospital. Chegando no hospital, a polícia recebeu pelo rádio a demanda de, olha, um policial foi baleado aqui na rua, será que tem alguém, né? Qual era o perfil? Jovem, negro, de camiseta, podia ser, tem alguém aí, identificaram ele, ele estava deitado na maca sendo atendido, ele teve uma lesão muito grande na perna e o policial chamou a vítima para o local para fazer o reconhecimento no hospital, tentar reconhecer, o que já seria um absurdo, não pôde entrar porque ele estava indo para o centro cirúrgico, tiraram uma foto desse rapaz, mostraram essa foto junto com a foto do RG de quando ele era criança. E a vítima afirmou essa autoria e esse rapaz ficou quase 4 anos preso lá na região de Presidente Prudente. E ele tomou tiro por outra situação. Ele foi vítima. Ele estava saindo de uma balada e indo abastecer a moto com um irmão e um amigo. Ele tinha sido vítima de um crime. Então, por que que eu digo? Nós fomos construindo com base, inclusive, em aprendizados da época que eu morei na Califórnia, nessa base que tem psicólogos forenses, neurocientistas que explicam por que que a nossa memória não funciona como uma câmara filmadora. E nós apresentamos um amicus curiae, olha que nome chique, mas é uma petição mostrando e relatando a fragilidade desse tipo de prova. Num julgamento da Defensoria Pública de Santa Catarina, né, nós não podemos ter aqui o predicado de que é uma construção isolada, todas as construções de impacto elas são feitas em rede e a Defensoria Pública é talvez a instituição mais importante na defesa no âmbito criminal da população vulnerável, que não tem como contratar a sua advogada ou o seu advogado. E essa questão foi levada a um julgamento do Superior Tribunal de Justiça. E em outubro de 2020, né, 4 anos atrás, e a partir dali se deu uma mudança paradigmática que correu o Brasil. Foi uma mudança de entendimento mostrando, com base na ciência, a fragilidade dessa prova, proclamando, decidindo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que para alguém ser condenado criminalmente não basta isoladamente o reconhecimento e de que quando o reconhecimento ele é feito por essa maneira a induzir, por essa maneira ilegal, ele não tem validade, ele não pode ser valorado. Esse julgamento ele foi sendo reproduzido e repetido em outros julgamentos. Ele foi consolidado nas 2 turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça e ele deu origem a um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Não sei o quanto quem nos assiste está familiarizado com o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, mas é a nossa entidade no plano federal, no plano institucional, que pensa como melhorar o sistema de justiça e como evitar
essa duríssima realidade, né, de condenações injustas. E aí eu tenho muito orgulho, fico muito feliz em falar que o grupo de trabalho constituído pelo CNJ, ele foi presidido pelo ministro Rogério Schetti, foram mais de 40 pesquisadores, advogados, juízes, membros do Ministério Público, policiais, sociólogos, e se produziu um avanço muito grande, uma nova resolução que é para correr o Brasil, né? Para que todo mundo que trabalha no criminal compreenda isso. E a imprensa teve um papel fundamental, né? Foram feitas campanhas de divulgação, o próprio Innocence Project teve quadros na televisão contando as suas histórias, a Defensoria Pública fez pesquisa, fez campanha, existem hoje novas regras para orientar o trabalho dos policiais e agora, nos dias 9 e 10 de outubro, nós vamos ter a oportunidade de fazer um grande seminário internacional lá no STJ com essa boa prática, né? Quer dizer, essa é uma realidade. E aí, se eu te der os números, Guga, no primeiro ano, depois desse novo entendimento, desse julgamento de habeas corpus paradigmático, já haviam mais de 350 julgados anulados por conta de falhas no reconhecimento. Isso estou falando de um ano. Se você for pesquisar tribunal por tribunal, o número chega a ser alarmante. Importante, né? E aí, diante da tua explanação, eu vou te fazer uma pergunta. Geralmente, as pessoas que são vítimas desses erros, geralmente elas não têm muito recursos, de repente a defesa não é aquela defesa de uma pessoa que tem muitos recursos para contratar grandes advogados. Esses erros acontecem mais nessa faixa? Eu vou, acho que, dividir talvez a minha resposta em duas etapas. Sim, acontecem mais, mas porque a grande, né, a gente fala assim, o grande cliente do sistema penitenciário brasileiro é a pessoa, né, que não completou o ensino médio, que não teve uma oportunidade de trabalho. Então, por exemplo, está no trabalho informal, tem muita dificuldade de estabelecer um álibi, né? É o tal negócio, nós estamos aqui conversando, se acontecer um crime vai ser difícil dizer que eu ou você estamos envolvidos, porque todo mundo sabe onde a gente está, né? Exato. Seu celular hoje é quase que uma tornozeleira eletrônica, um Sim. monitoramento online. Se você estivesse fazendo um serviço de pintura lá longe, em que você só vai mexer num celular no final do seu dia, né? Se você fizer sempre o uso do transporte público, às vezes você tem, isso eu acho uma coisa muito triste, eu gosto de contar isso porque mostra os vieses do nosso sistema de justiça. Todos esses casos das nossas vitórias, né? Casos em que a gente logrou identificar que a pessoa era inocente e comprovar sua inocência, as pessoas tentaram se defender. Então, elas levaram, por exemplo, testemunhas de defesa na audiência, como a gente vê numa novela da televisão. O que acontece? Quanto mais humilde essa pessoa, quanto menos ela está familiarizada com o ambiente formal da justiça, né, com uma pergunta mais dura. Às vezes a pessoa fala, olha, eu estava comendo pizza na casa da minha avó, com a minha namorada e o vizinho de cima. A palavra dessa pessoa como testemunha para estabelecer o álibi, ela vale menos. Isso é muito triste. Às vezes a gente vê uma pessoa que conta, esse caso da balada, da moto que eu estava dizendo, do Igor, ele estava com amigos, ele tinha foto do celular dele, do aniversário onde ele tinha ido, ele sabia o nome do lugar onde ele foi com os outros amigos, né? E a testemunha, ela chegou a ser ofendida. Infelizmente, a magistrada perguntou, mas o que você estava fazendo sozinha às 4h30 da manhã? Você não namora? Juro mesmo, a pessoa falou, não, eu sou noiva, mas e daí? Né? E no final dessa audiência muito tensa, em que uma determinada testemunha estava afirmando, né, que esse rapaz, que passou quase 4 anos preso por um crime que não cometeu, estava na companhia dela e não em outro bairro, a mais de 20 quilômetros, a palavra dela foi desconsiderada e ela foi processada por falso testemunho. Então, esses vieses... Ela foi processada por falar a verdade. Por falar a verdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Né? Existe um componente, e obviamente o meu lugar de fala sentadinha na cadeira aqui é nenhum,
mas existe um componente, né, que é o racismo estrutural visível no sistema de justiça criminal. Eu milito nessa área a minha vida toda, eu fui conselheira do Conselho Penitenciário. Se você me perguntar uma cadeia, eu vou te responder que eu fui, porque aqui no nosso estado eu já fui para aquelas penitenciárias de segurança máxima, né, nos estados do Nordeste. Então, é um ambiente muito duro. Agora, Dora, é impossível que uma pessoa muito rica, uma pessoa com projeção na sociedade, uma pessoa que ela seja vítima de um erro judiciário, que ela acabe condenada por um crime que não cometeu, está longe de ser impossível. Por isso é tão interessante fazer parte dessa rede maior de projetos em que você ouve muitas histórias. As causas podem ser diferentes. As causas, às vezes, são o pré-julgamento, com todo respeito ao jornalismo e à imprensa. Às vezes existe aquela sanha punitiva, né? Quanto mais repercussão tem um caso, existe uma pressa e uma urgência em trazer uma resposta, né? Todos nós lembramos o caso da Escola Base, fizemos até um evento muito bacana com alunos na Faculdade de Direito da GV sobre o caso da Escola Base, e ele não é o único. Então, muitas vezes, uma pessoa, em razão da repercussão do caso, ou mesmo de um erro da bancada da defesa, existe um fenômeno que chama visão de túnel. Já ouviu falar de visão de túnel? Não. Então, é assim. Um caso chega para o Ministério Público, relatado pela polícia, para ele oferecer a denúncia, vai começar o processo. A primeira hipótese apresentada, o clássico. Uma briga de casal, uma vítima falece. O outro é suspeito. Isso é muito comum. Casos de suicídio que deixam todo o entorno familiar e os amigos abalados. A gente não quer aceitar um suicídio, é uma morte muito triste. Então, melhor quando tem alguém para ser responsabilizado. Aí, o Ministério Público recebe aquilo e compra a primeira versão. Então, tudo aponta para essa pessoa. Visão de túnel eu passo a priorizar na minha investigação só os dados que confirmam a minha hipótese. Se chega um laudo meio esquisito, puxa, eu examinei o laudo do celular, engraçado, porque nessa hora do crime, essa pessoa estava navegando ali, olhando o Facebook, estava jogando joguinho. A gente já teve perícia de que a pessoa estava conectada jogando no celular. Difícil ter sido ela. Aí, essa prova que inocenta, podia virar tudo, é excluída, é ignorada. Olha, encontramos bebida no carro dessa pessoa. Talvez ela não tivesse falando lé com cré naquela hora. Esquece e vai seguindo naquele túnel de incriminar alguém. Então, nos casos de muita repercussão, essa é uma tendência que gera um alerta. Dora, a gente já está caminhando para os momentos finais do nosso programa, passou muito rápido, né? Um assunto aí muito interessante, mas eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador, né? O que se pode avançar em relação a isso? Acho que ficou bem claro durante o programa que essa questão da identificação ela é muito importante, é importante que haja um movimento de mudança, né? Mas é importante você deixar a sua mensagem. Olha, eu convido a todos a acompanharem as nossas redes no Instagram, a visitarem o site do innocence.brasil.org e a minha grande mensagem é mantenha a sua mente aberta. Quando você estiver sentado vendo uma reportagem sobre uma cadeia sem água, né, com tuberculose, com lepra que não foi erradicada, né, quando você escutar falar, olha, a pena para aquele crime foi aumentada de 30 para 40 anos. Como ontem, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que alguém que é condenado no júri pode ir direto para a cadeia sem direito a recurso. Vamos lembrar, né, de manter um olhar aberto, que a justiça ela é realizada por pessoas e as pessoas falham na sua atividade. Então é importante trazer sempre mais ciência, mais segurança, né, e procurar melhorar o padrão probatório para que essas injustiças diminuam, para que aquelas que são crônicas, que se repetem, sejam eliminadas e para que a pessoa que está lá passando por esse sofrimento receba não só uma acolhida, mas uma indenização, porque isso ainda não é o padrão aqui no nosso país. Olha, eu quero agradecer a sua participação, apresentando
o seu trabalho, né? Um trabalho muito interessante. Até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço, muito obrigada. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Tchau!